Êxodo capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83, quando falaram a Faraó. Pode continuar com a sua Bíblia aberta. Eu gosto que as pessoas fiquem com a sua Bíblia aberta, acompanhando a exposição da palavra. Irmãos, nós estamos aqui nos deparando com a história, mais uma vez, de Israel sendo liberto da escravidão do Egito. Todos aqui sabem que Faraó estava oprimindo o povo de Israel. A opressão era muito grande, o trabalho forçado era muito grande. E ali estava o povo de Israel sendo pisado, sendo humilhado por Faraó. Irmãos, e cada vez mais que Moisés chegava e insistia para que Faraó libertasse o povo de Israel da escravidão do Egito, mais ainda Faraó oprimia o povo de Israel. Mas o próprio Deus disse para Moisés: olha, Moisés, você e Arão, vocês vão lá e vocês vão falar com Faraó, para que Faraó deixe o meu povo sair do Egito. Mas olha, Moisés, não vai ser uma missão fácil, porque o coração de Faraó será endurecido, e Faraó não vai deixar o povo de Israel sair. Não vai ser tão fácil assim. Olha aqui, o que diz a palavra: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Versículo 4: Faraó, porém, não vos ouvirá. Então Moisés, ele já sabia que não seria uma missão fácil. O próprio Deus já havia falado para Moisés e também para Faraó, que o coração de Faraó seria endurecido, para que não deixasse o povo de Israel sair do Egito. Seria muito difícil, mas deixaria, mas seria muito difícil. Irmãos, e a palavra de Deus diz que depois que vieram as pragas sobre o Egito, se você continuar lendo a Bíblia aí, você vai ver que cada vez que Faraó tinha o coração endurecido, uma praga era derramada. Nós tivemos ali a praga quando as águas se tornaram em sangue. Nós tivemos ali a praga das rãs, pode olhar na sua Bíblia aí também. Tivemos ali a praga dos piolhos, tivemos a praga das moscas, tivemos a praga da peste dos animais, tivemos a praga das úlceras, tivemos a praga do que mais? Tivemos a praga da saraiva, né? A chuva de pedra com fogo sobre o Egito. Tivemos a praga dos gafanhotos, né? A praga dos gafanhotos. E por final, nós tivemos a
praga da morte dos primogênitos do Egito. Aí então Faraó permitiu que o povo de Israel saísse da terra do Egito. Faraó então permitiu que o povo de Israel saísse, que o povo de Israel fosse liberto da escravidão ali do Egito. Irmãos, e quando nós lemos a palavra, o meu coração, a minha mente se volta para uns fatos importantes que aconteceram aqui nesse texto. O povo de Israel foi liberto. Faraó autorizou Israel sair do Egito. Mas irmãos, mesmo assim as lutas continuaram. Mesmo o povo de Israel saindo do Egito, mesmo assim as lutas continuaram. Mesmo assim não foi tão fácil como parece ser. Irmãos, mesmo assim continuaram as lutas. As propostas de Faraó eram indecentes para que o povo de Israel fosse embaraçado diante do plano de Deus. E eu gostaria que você acompanhasse comigo essa exposição. Depois que o povo de Israel saiu do Egito, Faraó começou a fazer algumas propostas para Moisés. Ele começou a fazer algumas propostas, e nós vamos ver algumas delas aqui, as propostas de Faraó. E essas propostas, é claro que contrariavam a vontade de Deus. O povo de Israel já estava liberto, o povo de Israel já havia saído, mas mesmo assim Faraó continuava a tentá-los, fazendo propostas indecentes para Moisés e Arão. Irmãos, quais eram essas propostas? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 8, no versículo 25 e 26. Irmãos, a primeira proposta que Faraó fez para Moisés foi a seguinte: vocês podem sair, mas quando vocês quiserem sacrificar, vocês voltem e ofereçam o seu sacrifício. Vamos ver o que diz o capítulo 8, versículos 25 e 26. Quem já achou diz amém. Olha o que diz a palavra. Então chamou Faraó a Moisés. Olha bem. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus, mas nesta terra. Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam? Moisés então respondeu para Faraó: não convém que nós sacrificamos a Deus aqui neste lugar. Nós temos que sacrificar ao nosso Deus, mas é fora do território egípcio, Faraó. Nós vamos sacrificar, mas é bem longe daqui. Bem longe daqui. Irmãos, olha a proposta de Faraó: vocês podem ir, mas vocês sacrifiquem aqui mesmo no Egito. Moisés disse: não é esta a vontade de Deus, isso é abominação diante dos olhos do Senhor. Alguém poderia dizer assim: mas pastor Josué, o que tem a ver isso com a gente? Tem muito a ver. Irmãos, a proposta de Faraó foi que eles poderiam servir a Deus sem sair do Egito. Eles poderiam sacrificar ao Senhor no meio do povo ímpio. Eles poderiam sacrificar ao Senhor no meio da idolatria, no meio do pecado. O que eu entendo através dessa colocação aqui? Olha, eu entreguei a minha vida a Jesus. Muitas vezes o diabo fala assim: você entregou a sua vida para Jesus? Entreguei. Agora você é uma nova criatura na presença de Deus? Eu sou uma nova criatura. E o diabo então diz assim: olha, mas só que você pode continuar bebendo, você pode continuar prostituindo, você pode continuar nas drogas, você pode continuar xingando, não tem problema nenhum.
Você pode ir na igreja, mas pode continuar fazendo aquilo que você quiser, não tem problema nenhum. Irmãos, esta foi a proposta de Faraó. Vocês podem sair, mas sacrifiquem aqui nessa terra. Ofereçam sacrifícios ao seu Deus aqui mesmo, sem sair daqui, aqui mesmo no território do Egito. Moisés disse: não faremos assim. Nós vamos sacrificar quando nós estivermos fora do território da nossa escravidão. Irmãos, olha que coisa interessante. Alguém pode dizer para você assim: seja um cristão se quiser, mas não seja um cristão rígido. Seja um cristão se você quiser, mas você não precisa ser aqueles cristãos que se afastam de todas as coisas que desagradam a Deus. Irmãos, é o tipo do cristão que está na igreja, mas não tem compromisso com Deus. A proposta do diabo é essa, a proposta de Faraó é essa: você pode ser cristão, mas fique no Egito, não saia do Egito. Continua fazendo aquilo que você gosta de fazer. Irmãos queridos, o que diz a palavra de Deus? O que diz a palavra do Senhor lá em Coríntios? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Você pode abrir comigo aí a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Olha o que diz a palavra: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente, como disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, que consenso há entre o ímpio e o justo? Que consenso há entre a treva e a luz? Então, meu querido, quando o diabo fizer essa proposta para você, você diga como Moisés: não, Moisés, não, eu vou sacrificar ao Senhor, eu vou servir ao Senhor, mas eu vou servir com um coração verdadeiro. Amém, irmãos? Vamos para a segunda proposta de Faraó. Ele fez mais propostas, não foi só essa não. Olha bem, vamos agora para o capítulo 10 e o versículo 7 de Êxodo. Capítulo 10 e o versículo 7 de Êxodo. Quem já achou diz amém. Quem não achou diga misericórdia. Todos acharam então, né? Êxodo capítulo 10 e o versículo 7. Olha o que diz a palavra: e os servos de Faraó disseram: até quando este nos dá de ser por laço? E olha aqui a proposta: deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Olha a proposta: vocês podem sair do Egito e ir para a terra de Canaã, para a terra prometida, mas só os homens devem sair. As mulheres e as crianças fiquem conosco aqui, não tem problema nenhum. Olha o que diz aqui: deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor. Irmãos queridos, essas foram as palavras dos oficiais, né? Hoje também a palavra é para todos, é para todos. Irmãos, eu estou me lembrando de Josué 24:15, quando ele diz assim: vocês podem escolher a quem vocês querem servir, eu porém e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí, é o marido, é a esposa, é o filho, é a filha, é o netinho, é a netinha, todo mundo servindo ao Senhor. Irmãos, às vezes o diabo, ele também faz essa proposta: vai marido para a igreja, mas só vai o marido, a esposa não precisa ir não, o filho não precisa ir não, para que ir a família inteira para a igreja? Vai só o marido, vai só a mulher, já está bom demais. Então queridos, a família toda na igreja, só os homens deveriam ir. Moisés também não aceitou de jeito nenhum.
Nós vamos sair sim, mas nós vamos sair todos, não vai ficar ninguém aqui no Egito. Todos sairemos para oferecermos o sacrifício ao Senhor. Meu querido, nunca aceite a proposta de Satanás, quando ele disser para você: você está indo na igreja, já está bom demais. A sua esposa está indo na igreja, já está bom demais. Seu filho está indo na igreja, está bom demais, não precisa mais nada não. Se o maridão está indo, está bom, Deus já vai abençoar a sua casa. Você pode continuar no pecado, pode continuar fazendo o que você quiser. Irmãos, são as propostas indecentes de Satanás. Não aceite isso. Diga para o diabo assim: diabo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não aceito a sua proposta não. Eu vou para a igreja, eu entreguei a minha vida para Jesus, e eu tenho certeza que comigo um dia estará o meu filho, a minha filha, a minha esposa. Todos nós estaremos na igreja louvando a esse Deus todo-poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Está ali o Claudinho, está ali a Cristiane, né Cristiane? Está lá os dois filhos, está lá a norinha, todo mundo ali servindo a Deus. Que bênção, Claudinho. Glorifique a Deus por isso, viu? Está ali a bênção, é a família toda na igreja louvando o nome do Senhor. Não aceite a proposta de Satanás. Amém, irmãos? Não aceite. Irmãos, a outra proposta de Satanás está no capítulo 10, também no versículo 10 e no versículo 11. Êxodo capítulo 10, versículos 10 e 11. Quem já achou diz amém. Olha a proposta aqui de Faraó. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os lançaram da face de Faraó. Olha o que diz aqui o texto. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e os vossos filhos. Olhai que mal há diante da vossa face. Não será assim. Olha o que diz aqui: não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, porque isso é o que pedistes. Em outras palavras, podem ir os varões, os homens podem ir, mas as crianças ficarão. As crianças ficarão aqui. Deixa as crianças aqui. Podem ir os homens, podem ir as mulheres, mas as crianças não. Olha como Faraó, irmãos, era terrível. Pode ir os homens e as mulheres, mas as crianças não. Deixa as crianças aqui no Egito. Irmãos, que coisa terrível. Aqui, meus queridos, nós temos uma lição para você, papai, para você, mamãe, que não traz o seu filhinho para a igreja. Você muitas vezes prefere deixar seu filhinho com a vovó, prefere deixar o filhinho com o vovô, prefere deixar o filhinho com o titio, com a titia. Muitas vezes prefere deixar o filhinho em casa jogando videogame. Ah, não vai na igreja não. Ah, eu vou levar meu filho para a igreja? Ah, não vou não. O meu filho lá na igreja, ele vai dar trabalho para o pastor. Ele vai correr no corredor da igreja. O meu filho lá na igreja, ele vai começar a chorar, e eu vou começar a ficar com vergonha diante das pessoas que estão ao meu lado. Ah, eu vou levar meu filhinho na igreja? Nada. Eu vou sentar com a minha esposa e o meu filho que fica em casa, porque ele vai atrapalhar eu assistir o culto. Irmãos, quantas vezes é muito melhor o seu filho chorar na hora do culto? Quantas vezes é muito melhor o seu filho dar uma corridinha lá atrás ou no corredor na hora do culto,
do que amanhã você se arrepender de não ter criado ele aos pés do Senhor. Amanhã você se arrepender de não ter trazido ele para a igreja. Irmãos, eu sempre falo aqui nas apresentações, o sábio Salomão lá em Provérbios ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando crescer ou quando ficar velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar. O próprio Jesus lá em Lucas capítulo 18, as crianças eram trazidas até Jesus, Jesus tomava as crianças no colo, e Jesus dizia assim: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Amém? Aleluia. Irmãos, hoje eu vejo pessoas aqui na igreja que eram pequenininhas e cresceram na igreja. Eu sou uma delas. Quantas vezes, irmãos, eu corri pelos corredores da igreja? Quantas vezes eu cheguei em casa, levei umas palmadas da minha mãe, por causa de, às vezes, fazer barulho na hora do culto, chorar na hora do culto. Está aqui o Jonas, que eu conheço ele desde pequenininho, não é, Jonas? Quantas vezes o Jonas levou umas palmadinhas do pai e da mãe, por causa de correr dentro da igreja, né? O Saulo, cadê o Saulo? Levanta a mão aí, Saulo. É, filhinho do presbítero Valdomiro, né? Quantas vezes, hein, Saulo? Puxão de orelha. Mas hoje está aí, estou aqui, está aqui, louvando o nome do Senhor. Glória a Deus. Deixa ir os homens, deixa ir as mulheres, mas as crianças fiquem. Irmãos, olha a proposta de Faraó: as crianças precisam ficar, precisa ficar coisa nenhuma, disse Moisés. Nós vamos sair do Egito, nós vamos todos oferecer o nosso sacrifício para o Senhor. As mulheres, os homens, as crianças, todos nós iremos sair do Egito e vamos servir ao Senhor lá na terra prometida. Nós vamos cultuar ao Senhor. Louvado seja o nome desse Deus Todo-Poderoso. Irmãos, quantos vêm para a igreja e deixam os seus filhos em casa? né? Deixam os seus filhos em casa, deixa o filho lá no vizinho, a criança dá muito trabalho, a criança não fica quieta, a criança atrapalha, então a criança cresce e não quer saber de Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Até porque aqui na igreja nós temos o cultinho infantil. Você papai, você mamãe, sobe lá em cima agora no departamento infantil, para você ver o cultinho gostoso que está tendo lá com a criançada lá em cima, com a professora Antônia e as demais professoras que lá estão. Então traga seu filhinho para a igreja, não deixe o seu filhinho em casa, eu tenho certeza que vai ser bênção. Irmãos, a outra proposta de Faraó, vamos voltar para o capítulo 8, versículo de número 28, 8:28. Olha a outra proposta indecente de Faraó aqui, ó. Vamos ler, versículo 28 do capítulo 8 de Êxodo. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que sacrifiqueis ao Senhor. Olha aqui, ó, as palavras de Faraó: deixar-vos-ei ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vades longe. Orai também por mim. Olha que cara de pau. Olha que cara de pau, né, pastor Júnior? Olha, vocês podem ir sacrificar ao Senhor lá no deserto, só que não vão muito longe. Não vão muito longe. Olha, irmãos, o que Faraó disse para o pessoal lá. Irmãos queridos, o que quer dizer isso para nós? Qual é a lição que nós tiramos também aqui desse versículo? Não vades muito longe. Muitos dizem assim hoje também. O inimigo diz assim: olha, vá para a igreja, você pode ir para a igreja, mas não seja muito inimigo do mundo, não. Hoje o diabo, o Faraó nosso de hoje, ele fala isso também.
Você quer ir lá para a igreja? Você pode ir. Você quer aceitar Jesus? Você pode ir. Mas só que não se aprofunda muito na igreja, não. Você indo uma vez por mês na igreja está bom demais. Você indo na igreja só no dia da ceia já está bom demais. Não vá muito longe. Não vá muito longe, não. Pode ir sacrificar, mas não vai muito longe. Você quer ir lá na igreja renovada, lá na Travessa Mauá 48, você pode ir, mas aparece lá de vez em quando. Não faz como aquele povo que está lá, não, que fica indo na igreja todo dia. Aparece lá de vez em quando, já está bom demais. Deus vai te abençoar do mesmo jeito. São aqueles irmãos que não estão indo muito longe, estão aceitando a conversa do faraó, do diabo, e fazem isso mesmo, só que não são abençoados, não são cristãos fortes de verdade na presença de Deus. Qualquer vendaval derruba, qualquer assoprinho do diabo derruba, qualquer terremotozinho derruba, porque não tem raiz na presença de Deus, não estão fortalecidos na presença de Deus. Olha, então vocês podem ir lá para o deserto, para vocês oferecerem o sacrifício, só que não vão muito longe não. Por que ele falou isso? Fica mais fácil de eu ir lá e catar todo mundo e trazer de volta. E é isso que o diabo faz hoje também. Ele incute na cabeça das pessoas, ele fala no ouvido das pessoas, né? Para que as pessoas façam assim, porque são presas mais fáceis para ele. Então, irmãos, repreenda em nome de Jesus. Não, diabo, de jeito nenhum. Eu vou lá na igreja, eu vou na reunião de oração, eu vou na noite da bênção, se eu puder, eu vou na tarde da bênção também, eu vou na escola bíblica dominical, eu vou no culto das 6 horas, porque eu quero servir a Deus de verdade. Não é só pela metade não, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não vades muito longe. Irmãos, se você quiser abraçar a obra de Deus, abrace a obra de Deus para valer. Amém? Abrace a obra de Deus para valer. Seja um cristão de verdade na presença do Senhor. Seja um cristão comprometido com Deus de verdade, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Amém? Não dê ouvidos para as conversas de Faraó, dê ouvidos para as conversas do Deus Todo-Poderoso, que é o dono dessa obra, e Ele disse que tem abençoado e vai abençoar muito mais ainda, em nome de Jesus. Amém?